Oi, gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vou falar sobre a construção do laudo e a devolutiva, etapas essenciais para você fechar com chave de ouro a sua avaliação. Das várias avaliações que eu realizo, e não trabalho só com avaliação psicológica, eu faço avaliações para identificação de superdotação e de altas habilidades, vocacional, bariátrica, para concursos, psicodiagnóstico, e cada uma tem características próprias. A minha intenção e objetivo no meu trabalho é sempre ajudar o paciente. E nas supervisões, eu viso instrumentalizar você que me procura para que possa aplicar na prática o que aprendeu na teoria. A neuropsicologia não é uma ciência exata. E cada vez mais descobrimos mais detalhes de alguma área específica neurológica. Uma outra questão bem legal da neuropsicologia enquanto ciência é a interface que ela faz com outras áreas de conhecimento. E essa possibilidade abre um leque de trocas de conhecimentos, de tratamentos e intervenções para o paciente e até para a gente também, Só algumas observações em relação à análise que eu vou passar para vocês, reforçando o seu conhecimento. A interpretação dos resultados deve levar em conta o contexto étnico-cultural, o nível educacional, a motivação, a cooperação e as forças e fraquezas associadas do paciente. Cada instrumento tem correções e interpretações específicas. Seja cuidadoso no momento das correções. Uma prática que eu utilizo muito em relação à análise de teste ou de tarefas é verificar justamente também as discrepâncias, tá? Por exemplo, se aplica o teste AC ou BPA, que é um teste de atenção, de processo atentivo, eu coloco todas as informações em relação ao desempenho do cliente no momento que ele está fazendo o teste. Se ele é muito inquieto, se ele vocaliza, se ele repete o que você fala para ele, atitude frente à execução do trabalho dele, tudo. Até se ele estiver se coçando, eu coloco isso. Eu escrevo porque, além de fazer análise posterior, eu preciso para me lembrar depois, E se você tem por hábito realizar essas observações ao longo das aplicações, gente, a análise será muito mais fácil. Um laudo bem feito é diretamente, ou seja, é altamente dependente desta análise, da síntese e da qualidade das decisões que você toma. Isso nada mais é do que você conseguir integrar os dados quantitativos e qualitativos do seu paciente. Agora vamos para a escrita. Só uma observação bem importante antes, que é, gente, a escrita ela deve ser sempre de forma informal e na primeira pessoa, tá? Então, para explicar como é construído um laudo e uma devolutiva de forma tão dinâmica, eu vou voltar para o meu paciente, aquele que eu que eu iniciei a psicoterapia quando ele tinha 9 anos de idade. Eu não acreditei, nesse diagnóstico, pelo histórico familiar, pelo histórico escolar também, que eu fui na escola, e pelas ações dele nas sessões. Então, eu tinha como hipótese que ele não tinha uma deficiência intelectual. Então, eu fiz a testagem neuropsicológica, utilizando os instrumentos para verificar seu desempenho geral e nas habilidades demais, que me ofereceram resultados diferentes do diagnóstico dele. E foi assim que aconteceu a avaliação neuropsicológica. Gente, consegui construir um laudo informando que o diagnóstico de DI não justificaria naquele momento, pois a criança apresentava desempenho nos testes de inteligência na média, a média inferior, e habilidades que não eram condizentes com o diagnóstico. Ele tinha dificuldade, sim, na linguagem, na comunicação, provavelmente ou intensificadas ou trazidas pelos eventos iniciais da sua infância, mas que não justificaria o diagnóstico de DI. É lógico que deveria ser avaliado e acompanhado por uma profissional da fonoaudiologia, uma especialista. E um outro detalhe é que ele apresentava um nível de oralidade que deveria ser aproveitada e estimulada, e não direcioná-lo, não educá-lo para a língua de sinais. Sabemos que enquanto a criança tiver um nível de oralidade, o ideal seria estimular. É lógico, eu estou falando se ele não tivesse nenhum tipo de deficiência, da linguagem, na comunicação, que não pudesse fazer esse processo. Mas, enfim,
deveria ser avaliado por uma profissional da área. Além disso, ele também demonstrou dificuldades de aprendizagem, porque ele não tinha sido alfabetizado, tá? E outras comorbidades que foram identificadas ao longo do processo avaliativo. Veja, o que posso dizer é que, após a avaliação neuropsicológica e os encaminhamentos que foram realizados, né, que foram sugeridos para a família, ele teve uma evolução significativa. Então, estamos já concluindo o nosso processo avaliativo. Você fez a anamnese, você estabeleceu uma hipótese ou irá responder a uma hipótese diagnóstica, aplicou os testes, as tarefas e demais instrumentos que você mesmo escolheu, fez a análise quantitativa e qualitativa. Agora você irá construir o laudo e fazer a devolutiva. No que se refere à estrutura gramatical, né, dos documentos, de modo geral, gente, não é específico para psicólogo, precisamos sempre considerar 3 aspectos, 3 princípios fundamentais: clareza, concisão e harmonia. A clareza está relacionada à ordenação, ou seja, é o que possibilita uma outra pessoa ler o que você escreveu. Deve ser estruturada e expressar absolutamente o que se quer comunicar. Não dá para você ficar enrolando. A concisão implica numa linguagem precisa e profissional. Só que a gente deve evitar muitos termos difíceis da nossa área, sabe? Que nós temos termos bem complicados. A gente não pode nem fazer muito difícil, nem os termos muito difíceis, nem também utilizar a linguagem muito popular, ok? A harmonia, você vai evitar repetição excessiva de palavras, né, ao longo do texto. De palavras ou de, às vezes, assim, de 2, 3 palavras iguais. Por exemplo, na análise descritiva, aí no outro parágrafo, na análise descritiva. Um outro detalhe na construção do laudo é que você deve evitar o uso de termos em inglês. Gente, eu já peguei laudos em que o nome de testes, tarefas e termos na análise em inglês sem a devida tradução ou sem entre parênteses, salvo quando você quer colocar a interpretação e um exemplo que você quer dizer. Um outro detalhe que eu oriento é: faça a leitura em voz alta do laudo concluído. Ouça o que você leu. Até hoje eu faço isso. Em relação aos modelos. Bom, existem vários tipos de layout de laudo e você deve escolher um. Eu sempre digo que o layout é livre, porém o conteúdo não. O que deve ter no laudo, gente? Primeiro, autor do laudo. Depois eu vou falar sobre a resolução do CRP em relação ao laudo e relatório, tá? Lá na frente. Mas, então, você vai falar o autor do laudo, você vai colocar lá seu nome, né, completo. Ah, deixa eu só falar só uma observação antes. Quando eu me referi a layout, é porque, às vezes, o profissional, quando ele é autônomo, ele tende a criar um layout de página. Mas, às vezes, ele trabalha numa instituição que já tem um layout, então permanece, ok? Então, primeiro ponto é o seu nome enquanto autor do laudo. Você pode colocar, sim, as suas especialidades, desde que elas sejam as principais. Por quê? Você vai colocar lá, meu nome, Vilma Pellegrino, Vilma Barbosa Pellegrino. Meu CRP 32817, barra e meu CPF, né? Embaixo eu coloco psicóloga clínica e neuropsicólogo. Ou seja, você está informando que você tem, né, conhecimento, você tem formação, né, e conhecimento para realizar aquele laudo. Isso é extremamente importante, você tem que colocar. Aí você vem para o primeiro item do laudo, que é a identificação do paciente. O nome completo dele, a data de nascimento, a escolaridade, se destro, canhoto ou ambidestro, se faz uso de óculos ou não, se tem algum tipo de deficiência, né, motora, tá, auditiva. Todo esse tipo de informação você tem que colocar. Filiação, tutor ou representante legal, tá? A idade no período da avaliação, tá? A idade dele é 9 anos. Quando ele fez a avaliação, ele tinha 9 anos e 2 meses e 3 dias, por exemplo, tá? Escolaridade. Escola, o nome da escola e a série, tá? E também para pós-doutor, sim, a escolaridade, pós-doutorando, ou doutor, PhD, você tem que colocar isso, tá? Período da avaliação,
Geralmente eu coloco os dias, os meses e o ano. Então, em 3 meses, janeiro, fevereiro e março, dos dias. Janeiro, tais dias, fevereiro, tais dias e março, tais dias. As visitas que você realizou, se você realizou no abrigo, se você realizou na clínica, que ele faz tratamento com vários profissionais, você tem que colocar. Tá? Eu faço isso é um modelo que eu utilizo. A visita escolar também você faz isso. Quando fez a solicitação do laudo? Quem fez a solicitação do laudo? Então, o nome e o número do conselho, do profissional. Você tem que identificar quem fez essa solicitação. Neste mesmo item, que é o item número 1, é a finalidade, ou seja, o assunto, é o motivo da avaliação neuropsicológica. Eu lembro que a avaliação neuropsicológica, ela é um exame complementar, tá? De um diagnóstico mais amplo, tá? Então, você precisa colocar a finalidade. Pode ser para prorrogação de prazo para acompanhamento, por exemplo, para avaliar a reabilitação neuropsicológica após AVC, para intervenções escolares, por exemplo, do meu paciente, né, que eu faço sempre a referência nesses vídeos, era identificar as intervenções necessárias para ele, para implantar o projeto, né, o plano de intervenção para TDAH, né, transtorno do espectro autista, né, várias. É o que? É para que você quer o laudo, é isso. Tá? Então, a finalidade é isso. Item 2, a demanda ou o motivo da avaliação. Aqui, o que, que você vai falar? Você vai fazer apresentar as razões, né, que fizeram com que aquele pedido fosse feito. Então, quando ele coloca, por exemplo, eu quero implantar um plano de intervenção para o transtorno do espectro autista, por exemplo. Você vai ter que colocar ali. Por quê? Porque fulano de tal foi devido a apresentar dificuldades, né, cognitivas e sociais ao longo do processo, ao longo do ano escolar. Ou, por exemplo, reabilitação após o AVC. Por exemplo, a avaliação neuropsicológica foi solicitada pelo doutor tal, com CRM tal, ou pela fono, né, com crefito tal, devido o paciente tal apresentar déficit, né, dificuldades de memória após o AVC. Você está dando o motivo. Outra coisa, por exemplo, você está oferecendo razões, exatamente, você está oferecendo razões para a realização da avaliação. Neste item também, que é a demanda, você deve colocar as avaliações anteriores que ele fez. Então, eu coloco assim, foi realizado avaliação neuropsicológica anterior, na data tal, identificado como déficit de memória, entendeu? Então, você coloca o que ele fez, coloca a data, justamente para você saber o prazo que foram feitas, né, as avaliações. Um outro detalhe são os diagnósticos. Ali também você coloca os diagnósticos. Então, o paciente foi diagnosticado com depressão, vírgula, pelo médico tal, CRM tal, em fevereiro de 2019, por exemplo, com uso de tratamento medicamentoso tal, com dosagem tal. Veja, porque às vezes quem fez a solicitação neuropsicológica não foi o mesmo que diagnosticou de depressão, por exemplo. Então, essas informações todas você vai colocar no item demanda. Por quê? Porque você deve explicar, nesse item demanda, você explica, né, por que a família ou o especialista, ou até mesmo o paciente, buscou avaliação neuropsicológica, ok? Item 3, procedimentos realizados ou informações preliminares. Aqui eu coloco todas as informações do paciente. E aí eu subdivido, eu boto em item. Por exemplo, 3.1, história de vida, ou história gestacional, ou depende da idade, né? 3.2, histórico médico. 3.3, tratamentos realizados. 3.4, visitas, tá? Visita escolar, visita clínica, ou seja, são as visitas que você realiza. É a história de vida dele. É um informativo e deve ser bem objetivo. Então, não dá para você ficar divagando nesses itens, tá? Histórico médico. Paciente com histórico de depressão,
né, diagnosticado em 2017, realizando tratamento medicamentoso, com melhoras ou sem melhoras significativas. Veja, você deu a informação, não precisa você colocar de novo o médico, nem quando foi feito, porque você já colocou isso na demanda. Não precisa ficar repetindo as mesmas informações, a não ser que ela venha ressaltar, né, ou evidenciar um ponto que você queira. O quarto é o método e técnicas principais ou técnicas complementares. É tudo que você utilizou para realizar a avaliação neuropsicológica. Nesse item, gente, eu gosto sempre de colocar um parágrafo de 2 linhas, tá? Que é para introduzir os métodos e as técnicas. Então, por exemplo, eu coloco assim, para responder à demanda, né, solicitada, optou-se pela utilização de observações clínicas, tarefas ecológicas, né, testes psicológicos, produções de desenho, jogos, brincadeiras lúdicas. Eu vou descrevendo rapidamente. Por item, fica mais conciso essas informações. Nesse item também, você vai descrever os instrumentos psicológicos que você utilizou. E aí eu divido, como eu disse, por item. Então, por exemplo, até mesmo para ser uma forma mais didática, para quem ler o documento, entender melhor. Aí coloco 4.1, instrumentos psicológicos e recursos complementares, tá? Aqui eu cito todos os testes que eu usei, às vezes até com data. Por exemplo, o D2, que é um teste de atenção, ele foi revisado em 2018, então eu coloco teste D2, né? Teste de atenção D2, entre parênteses, revisado em 2018. Escala de inteligência, né, VISC 4, aí eu coloco a data, eu coloco todos os testes e métodos que eu vou utilizar com aquele paciente. 4.2, eu coloco as observações clínicas. E aqui você vai descrever as observações realizadas ao longo da avaliação. Lembra que eu falei que é tão importante você fazer essa análise ao longo dos testes? Então, é neste ponto, né, nas observações clínicas, que você vai descrever justamente essas observações. Item 5. São resultados da avaliação ou análise dos resultados ou síntese da avaliação. Nesse item, eu vou colocar os testes e a sua descrição de forma mais clara possível, né, se eu posso dizer assim. Como eu sempre coloco, né, sempre faço 2 testes de inteligência, um verbal e outro não verbal. Então, por exemplo, em crianças eu uso o VISC 4 e mais o CPM-RAV pela idade, tá? Em adulto, eu uso o VAIS e uso o TIG. O teste CPM-RAV, que é a inteligência não verbal, mensura o raciocínio analógico, tá? E a habilidade, ou seja, a habilidade de deduzir relações entre objetos ou elementos, capacidade de mudar estratégias ao longo das tarefas. Nesse teste, ciclano, né, fulano de tal, teve potencial de inteligência acima da média, abaixo da média, ou na média, né, demonstrando, né, que tem demonstrando que tem habilidades, né, ou que muda as estratégias, né, ou que consegue, ou que tem capacidade de mudar a estratégia ao longo da tarefa. Você vai utilizar a informação que o teste tem para descrever o seu paciente naquele teste. Nesse ponto também, que é justamente da análise, que é em relação à síntese da avaliação, você precisa fazer as comparações do desempenho que ele tenha, tá? Dos testes e tarefas. Você precisa também, você pode fazer e deve fazer comparação em testes muito similares. Então, por exemplo, o CPM-RAVEN, ele tem, que mede uma inteligência não verbal, você pode comparar com o raciocínio matricial do VISC 4. Você pode até fazer tabela, você pode enriquecer o seu teste com relação a isso, né? Seu laudo. Nesse item também você vai falar sobre os resultados da avaliação anterior que ele fez, por exemplo, e vai fazer uma comparação. Também deve descrever as discrepâncias encontradas, então, o de execução dele
teve uma habilidade melhor, um desempenho melhor nos testes de execução, em comparação ao verbal, né, que já é um item de informação para você. Assim como afirmar ou não sinais e sintomas encontrados quando o paciente tem um diagnóstico. Então, você vai tecer, uma teia que eu digo, né? Você vai começar a relacionar informações com os testes, né? Um teste vai te informar uma coisa, o outro vai informar outra. Você fala assim, o que é que eu vou fazer com tantas informações? Você vai buscar as similaridades, as discrepâncias, né? Os desempenhos de cada um. É isso que você vai fazer. Sempre me pergunto se coloca o QI total, né, do teste de inteligência quando se usa, né? Depende da demanda. Por exemplo, no meu paciente, eu tive que colocar o QI total. Se a finalidade precisa, coloque. Por exemplo, para implantar um projeto de intervenção para o transtorno do espectro autista, você precisa. Dificuldade de déficit cognitivo, né? Uma deficiência intelectual, sim. Mesmo porque aquele score de QI ali, tá? Vai embasar outras avaliações futuras, assim como a família pode entrar, né, com processos jurídicos, que a gente sabe que ele tem direito, quando ele tem uma deficiência intelectual, quando ele é né, diagnosticado com transtorno do espectro autista, tá bom? E a conclusão. Então, eu aqui indico que a gente deve colocar sempre em uma única página. É difícil, muito. É muito difícil você fazer isso. Mas a gente precisa ser o mais sucinto possível. Se você já fez toda uma referência de todos os testes, né, na análise, na síntese, por que você vai repetir tudo aqui nesse item? Aqui você vai falar o que foi encontrado. Então, na memória operacional, o paciente apresentou déficit pontuados por tais. Aí, depois que você faz essa síntese, às vezes com um parágrafo mais longo de todas as funções ou das principais, você pode colocar assim, por exemplo, desta forma foram identificadas características do transtorno do espectro autista pelas pontuações encontradas nas escalas tais, eu geralmente uso duas, respondidas pela família, eu ainda coloco entre parênteses, pai, mãe, às vezes avô, né, cuidadora, tá? Ou a mãe cuidadora, conforme tabela ou figura, e nas atividades que avaliam a cognição social. Assim como apresentou característica de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade diante do seu desempenho nos testes, tarefas, atividades e nas observações clínicas, tais como você apresenta, tá? Quem lê esse parágrafo, gente, não vai ter dúvidas, né, nenhuma do seu laudo, porque você falou que a criança apresentou o diagnóstico de transtorno do espectro autista pelas características que foram avaliadas, não só por você nas suas atividades de cognição social, que você fez com ele, mas também pelas escalas que você aplicou na escola, né, na família, tá? Assim como as características de TDAH, você também apresentou o que é que ele apresenta, o que você viu, o que você observou, além dos testes. Ou seja, você faz você amarra, né? Você tem uma teia, não é isso? Então, neste momento, você consegue ter uma visão muito clara, né, do que você encontrou e do que você conseguiu elaborar enquanto um laudo, tá? Que é o item 5, que é justamente o perfil neuropsicológico ou diagnóstico neuropsicológico que você vai oferecer para a família, tá bom? Além do item 5, que é a conclusão, você tem os encaminhamentos, as orientações, a bibliografia e o protocolo de entrega do laudo. Encaminhamentos e orientações, às vezes eu coloco no própria conclusão. Eu oriento em que fulano de tal seja acompanhado por uma psicopedagoga ou realize a reabilitação cognitiva
ao longo de um período de 8 meses e fazer uma reavaliação para avaliar o seu desempenho, sua evolução ao longo desse período. Ali eu coloco. Quando não dá, eu faço separado, tá? Às vezes eu coloco até em anexo. Em relação à bibliografia, eu coloco todos os textos que eu precisei fazer leitura para construir o laudo, gente. Às vezes, você precisa, os testes, os manuais de testes, não são suficientes para que você venha embasar a sua escrita na síntese, né? Então, o que você vai fazer? Você vai buscar. Quando você for buscar, são esses livros que você vai utilizar na bibliografia. Na bibliografia também, eu faço indicação de alguns livros para que a família faça leitura. Às vezes eu digo um transtorno, de uma dificuldade que é criança, né, de um idoso, a memória do idoso geralmente é muito, a que procura muito em relação à memória. Eu coloco ali livros de referências, né, fáceis de leitura, uma leitura muito fácil, para que a família faça, né, tenha conhecimento dessa leitura. Protocolo de entrega, né, do laudo. Tem gente que faz um protocolo e, a depender da clínica, é preciso. Mas o que acontece? Eu utilizo a folha de conclusão e coloco recebido, devolutiva e o relatório. E ali eu peço para que assinar, para que a família ou o paciente assine. Porque eu vou ter que guardar esse documento, né, o prontuário dele, por quase 5 anos, então eu vou deixar já ali, tá? Lembrando que todas as folhas devem ter, né, número de página e, de preferência, aquelas contagens de página, para que quando a pessoa abra o seu relatório, o seu laudo, né, na primeira página, ele já saiba quantas páginas tem aquele laudo. Uma outra coisa que eu preciso te dizer é o seguinte: todas aquelas bibliografias ou textos, né, que você fez leitura, ou artigo científico que você utilizou para embasar a sua informação ali, você cite como uma nota de rodapé, tá bom? E faz também algumas observações que você precisa esclarecer algum item, também utiliza nota de rodapé. E aí vem sempre a pergunta: você coloca tudo no laudo, todos os testes, tudo? Então, se você conseguiu fazer uma análise dos dois dados ao longo da avaliação, você irá perceber que o paciente vai repetir os mesmos comportamentos, as mesmas ações, né? As mesmas atitudes. Então, você vai avaliar o que você precisa colocar no paciente. Você vai repetir que ele teve no teste tal o mesmo desempenho que o outro teste, não vale a pena isso. O que você vai precisar colocar no laudo são todas as funções neuropsicológicas e os resultados deste desempenho, tá? Assim fica mais fácil você construir o laudo, tá? E lembre-se que o laudo, ele vai servir para subsidiar profissionais de outras áreas das decisões de tratamento, intervenções e mudanças de medicamento até. Então, é aquilo da finalidade. Então, você precisa saber trançar essas informações. E aí, alguns detalhes que a gente não aprende, só aprende na prática, que é o seguinte: eu aprendi, depois de muitos laudos realizados, que eu precisava, além da informação da finalidade ali, como item, né, como subitem, eu precisava colocar um parágrafo específico no meu laudo dizendo que a finalidade daquele laudo era para o item tal, como estava descrito no item tal. Eu sei que isso não vai impedir do laudo ser utilizado para fins que não seja aquele. Mas o que eu meio que determino algumas coisas, porque eu já tive paciente que eu tive que fazer uma avaliação de memória por conta de um AVC hemorrágico. E aí eu fiz a avaliação, fiz todo um processo, né, que eu estou acostumada a fazer. E quando eu fui fazer a devolutiva para essa família, né, no final ela me perguntou se poderia dar entrada na questão judicial para a pensão, né, para transferir a pensão para ela. Enfim, eu disse que não,
porque não foi esse o meu objetivo para da avaliação. Então, eu coloco um parágrafo informando que aquele laudo específico, tá? Ele vai servir, só pode servir para o item 1.2, por exemplo, que é o do assunto ou finalidade do laudo, para que ele não venha ser utilizado, né, para fins judiciais, mesmo que isso possa acontecer, tá? Mas a gente precisa colocar isso no laudo, frisar, na verdade, isso, inclusive na hora que você está fazendo a devolutiva, para que ele não use esse laudo para outros fins que não aquele que você descreveu ou que foi solicitado. Por quê? Porque, às vezes, como a finalidade é diferente, você tem a sua resposta na análise, na conclusão, vai ser diferente. Você precisa também entregar o laudo ao seu paciente ou responsável legal. Gente, você não pode encaminhar o laudo para o médico diretamente ou outro profissional sem autorização por escrito, tá? E sem a devolutiva. É uma regra da resolução do conselho, tá? Então, eu já vi muito isso de a família chegar para mim e falar que não tem a cópia, porque a minha colega, ela encaminhou diretamente para o médico, e o médico não deu uma cópia para ela. Ou seja, ela tem uma avaliação neuropsicológica que ela tinha feito anteriormente, ela não pôde me apresentar, porque a minha colega não passou para ela, passou diretamente para o médico. Ah, mas eu trabalho numa instituição, e isso faz parte. Então, se trabalha numa instituição e a avaliação neuropsicológica, ela vai servir como como um dos processos para você ser inserido em algum projeto da instituição, ótimo, não tem problema. Mas mesmo assim, o paciente ele tem direito a uma cópia, tá? Ele tem direito a uma devolutiva. Isso é uma regra, tá? Uma resolução. Então, não se omitam com relação a isso, tá? Em relação à parte legal, gente, eu lembro que o termo laudo psicológico está diretamente ligado a um trabalho de investigação que retrata uma atividade de sua profissão, né, do profissional. E um documento psicológico deve principalmente observar as normas contidas no Código de Ética Profissional do Psicólogo, no Manual de Elaboração de Documentos decorrentes de avaliações psicológicas e utilizar-se dos instrumentos teóricos disponíveis. Vejam, eu sempre falo, vejam resoluções do conselho, do nosso conselho, tá? Houve uma revisão da resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é o número 007/2003. Foi em 6 de 2019. Recente, né? Vai fazer um ano. As diferenças, né, dessa resolução. A possibilidade de uma escrita de documentos multiprofissionais. Então, que é um ganho muito grande para a gente, tá? E por ser um documento técnico e científico na área de psicologia, o laudo neuropsicológico precisa preencher determinados requisitos, né? Então, por que isso? A gente sempre fala, né? Por que eu preciso ter todos aqueles itens que eu falei até agora com vocês, né? Porque ele é uma representação, o laudo não é uma representação descritiva acerca de situações e condições psicológicas e cognitivas do seu paciente. Então, o laudo, como todo documento, deve ser subsidiado em dados obtidos e analisados à luz de tudo que a gente já falou. Instrumental técnico, né, entrevistas dinâmicas, testes psicológicos, observações, exame psíquico, intervenção verbal, né? Todo um aparato, né, que a gente chama justamente para que você construa um laudo. Então, um laudo não é um documento que você elabora com tanta riqueza, você vai assinar, né, e não dá a devida devolutiva, a devida importância para esse laudo. E aí, no meio de tudo isso, a família deve entender o que você escreveu. Ainda por cima isso, né?
Eu digo sempre que, e uma das coisas, né, que eu gosto de perguntar é assim, né? Às vezes, eu quero saber, a demanda é tal, a finalidade para fazer intervenção. Se você não vai colocar, né, o laudo, um laudo neuropsicológico embaixo do braço e vai embora, né? Porque assim, é um trabalho que você tem. Então, por isso que não é tão barato. Então, vamos lembrar todo o processo que nós fizemos até agora, né? Então, a anamnese, né, que é a coleta de informações, a administração dos testes, né, a análise dos resultados, tá? A síntese, interpretação, né, o diagnóstico neuropsicológico, tá? E a devolutiva. Agora é a devolutiva. Gente, a devolutiva é obrigatória, só lembrando aqui da resolução de 6 de 2019. E ela nada mais é do que um feedback para o seu paciente de um processo que você mesmo realizou com muito empenho, né? É o momento que você vai esclarecer todo o processo que ele fez, que ele passou. Como? Faça uma leitura do laudo com o paciente, com a família, parágrafo por parágrafo. Essa sessão de devolutiva, assim como a anamnese, eu tenho experiência em torno de 1h30 até 2 horas, né, com essa família. E cada parágrafo lido, que eu leio, né, eu sempre pergunto se está entendendo, peço para que eles tragam experiências, né, eu dou um exemplo do que aconteceu nas sessões, tá? É lógico que não vou comprometer, né, a questão do sigilo profissional de algumas questões dele, gente. É uma coisa que você vai falar, mas você vai dar explicações, tá? A inquietação, ele é inquieto porque ele não conseguiu, ele ficou mexendo no lápis, ficou batendo no lápis, né, com o lápis na mesa. Então, você dá um exemplo dessa forma. E eu tento sempre, é isso que eu falo, né? Tento sempre trazer para o dia a dia do paciente, para a realidade dele, para que ele entenda que o que você fez, né, o seu empenho em fazer atividade, né, ali com você em cada 5 sessões, 6 sessões às vezes, né, tem uma resposta para a realidade dele. É isso que a gente precisa entender, entendeu? O que às vezes acontece é que quando você explica às vezes um comportamento, o que pode acontecer, a família complementar com algo ocorrido com ele. Ótimo, beleza. Você, inclusive, se você quiser, eu tenho, não como prática, mas eu tenho colegas que fazem isso. Elas fazem a devolutiva verbal e aí marcam, né, um outro dia para que essa família venha buscar o relatório, tá? Porque nesse momento de devolutiva pode acontecer de algumas citações, tanto da família quanto do paciente, que pode ser inserido no laudo, mas isso aí fica a critério de cada profissional, tá? Você pode também fazer essa devolutiva junto com os outros profissionais envolvidos. Lembra daquele laudo multidisciplinar? Que é excelente, eu também já fiz, e é bastante rico para a família, tá? Um outro detalhe que as pessoas sempre me falam é o seguinte, a avaliação neuropsicológica, gente, ele tem um tempo que ocorre. Nem sempre a gente consegue atender o paciente 2, 3 vezes na semana. Eu mesmo não consigo, tá? Então, é o laudo que vai levar 2 meses. 2 meses e meio, às vezes, porque além de você, o tempo que você passa por semana, às vezes 4, 5 semanas com ele, tá? Você tem um tempo que eu digo que é o seu amadurecimento profissional para elaborar aquele laudo. Então, você precisa de um tempo para você escrever, né? Requer um período de estudo, né? De concisão, é aquela toda uma informação que você vai passar. Então, você precisa desse tempo. E aí tem esse período. Então, às vezes, tem clientes que aparecem e falam, eu preciso, tem pacientes que aparecem e falam, eu preciso para daqui a por um prazo de 3 dias. Eu não tenho condições de dar laudo neuropsicológico em 3 dias, só se eu passasse com ele um dia inteiro, uma manhã, 3 manhãs. Mas e meu tempo
de análise e meu tempo de elaboração do laudo. Então, eu prefiro não fazer esse tipo de laudo, tá? Fora isso, né, fora esse tempo que tem, nós temos, às vezes, muitos feriados, nós temos as próprias doenças, né, nossos pacientes, gente, são pacientes difíceis, né, são pacientes que já têm uma questão, né, psicopatológica, já, às vezes, que impede de comparecer naquele dia e naquele horário, né? Eu já tive paciente que foi internado por um período, já quebrou perna, tá? Que não pôde comparecer às sessões. Então, eu tive que interromper a avaliação. O que a gente tem que fazer quando acontece isso? Você vai administrar, você fazer um novo planejamento, você vai replanejar, né, o que já foi feito. Tá? E aí alguém pode me perguntar, Vilma, e na parte do diagnóstico neuropsicológico, o que você fala? Ué, o que eu encontrei. Se eu encontrei que aquela criança tem característica de transtorno do espectro autista, eu vou falar. Mas eu vou falar porque eu tenho respaldo no que foi feito. Se eu tenho confiança no que eu fiz, eu tenho, por obrigação, falar com essa família que ele é, ou que ele, naquele momento, né, no período de avaliação, ele tem. Então, você precisa falar, né, o que você encontrou. O que às vezes acontece é que você não consegue fechar um diagnóstico neuropsicológico. E aí, por exemplo, hoje nós sabemos que o DSM-5, né, ele descreve como transtorno de leitura e de escrita que a criança, né, deve passar por um período de, que ele chama de intervenções escolares, né, psicopedagógicas, para que você venha a descrevê-lo como um diagnóstico de transtorno da escrita e da leitura. Então, quando é uma criança que veio para mim com dificuldade de ser alfabetizada, né, tem todos os sinais, né, características de um transtorno de aprendizagem, mas que ele não passou por nenhum processo psicopedagógico que antecede até chegar a mim, eu coloco que ele apresentou características, entretanto, é necessário que aquela criança passe por um processo de reabilitação cognitiva ou de um processo de intervenções psicopedagógicas para ser confirmado ou não, tá? Porque ele precisa desse tempo para poder dar o diagnóstico, tá? Então, eu coloco isso. E também é o seguinte, é o momento mais esperado pelo paciente. Então, você precisa ser o mais sincero na sua informação. Eu digo, se você fez, você tem capacidade para poder informar. É muito difícil você chegar na devolutiva e não ter propriedade do que você escreveu ou do que você conseguiu entender do funcionamento do paciente. Você passou por vários encontros, né? Você observou várias ações dele, várias atitudes, né? Mesmo porque, geralmente, pacientes que têm a demanda, né, de avaliação não são pacientes simples, a gente sabe disso, né? Então, você tem que ter o quê? Confiança no que você fez, né, no seu trabalho. Esse que é o mais importante. Então, esse é todo o processo de avaliação neuropsicológica que eu compartilho, né, e compartilhei com vocês as dicas, né, para que você venha fazer, de construir uma avaliação neuropsicológica com propriedade. E aí, se você não assistiu os vídeos anteriores, clica no link a seguir e acompanhe as sequências de vídeo no meu canal. Aproveita, deixe seu comentário ou dúvida e o que você gostaria de saber sobre avaliação neuropsicológica. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada e até lá!